Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, glória a Deus. Mais uma vez, reunido, em nome de Jesus, para falar um pouco, da palavra dele, daquilo que eu tenho aprendido, e daquilo que eu tenho buscado ao Senhor também, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. É sempre bom, irmão, a gente dividir aquilo que Deus tem ministrado em nós. Eu aprendi assim desde a minha conversão que o pregador, ele prega, Deus bate nele primeiro, para depois ele falar com a igreja. A mensagem ela tem que servir no pregador primeiro, irmãos. Então, quando a gente traz uma mensagem para a igreja, Deus ele já bateu na gente uma quantidade, E eu gostaria de falar hoje sobre a importância do jejum. Sempre ouvimos a nossa liderança, A liderança muitas vezes nos cobra, sobre consagrar, sobre jejuar. E muitas vezes nós não entendemos a importância do jejum, por que eu tenho que jejuar. Nós vamos entender hoje a importância do jejum. A Bíblia nos ensina a jejuar. Você vê que os discípulos de João Batista jejuavam. Você vê que os discípulos de Jesus, depois que Jesus morreu, jejuaram. O jejum é importante para a vida da gente. E é interessante que nós precisamos jejuar. Eu sempre falo com o pessoal, com os meninos, com o pessoal que eu converso, que o jejum tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Você pode fazer jejum por conta própria. Não, eu vou tirar um arroz, por exemplo. Pode. Eu vou tirar um feijão. Pode. Mas corre um grande risco de você sacrificar algo que Deus não está querendo. É sempre bom a gente perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu devo jejuar? O que eu devo tirar? E deixar Deus ele ministrar no seu coração aquilo que Ele quer receber. Não adianta nada você, um exemplo, o pastor que fala muito isso, você oferece Deus, você faz para Deus um bolo de chocolate, mas Deus ele queria um bolo de laranja. Então é sempre bom a gente perguntar ao Senhor o que Ele quer. Uma vez, Deus me deu um sonho, Ele falou comigo assim: olha, eu quero que você tire o arroz. Deus ele fala com a gente, irmãos, através de sonhos, no nosso coração. Então, jejum, mas jejum é aquilo que Deus quer. E eu aprendi assim, irmãos, todo jejum direcionado pelo Espírito Santo, nós somos tentados em quebrar. Você repara para você ver, quando o jejum que você está fazendo foi algo que o Espírito Santo pediu, irmão, você é tentado em quebrar ele. Justamente porque foi o Espírito Santo que pediu. E aparecem várias situações assim para você quebrar, para você não jejuar. Então nós vamos entender hoje a importância do jejum. E eu gostaria de ler Lucas 4, por enquanto no versículo 1 e 2, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto por 40 dias e foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado, ele teve fome. Vamos orar? Vamos orar para Deus ele falar aos nossos corações. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos a Tua presença. Obrigado, Jesus, por ter ministrado, Deus, ao nosso coração, Deus, por estar trabalhando, Deus, no nosso coração, Deus. Que o Senhor venha mais uma vez nos ensinar, Deus, a importância, Pai, de jejuar, a importância de buscar, Deus, a importância, Deus, de sacrificar ao Senhor, de se consagrar ao Senhor, Pai. É muito importante.
E que o Senhor venha ministrar, Pai, no nosso coração, né, nessa noite, Pai, nesse culto. E que seu Espírito Santo venha nos ensinar, Deus. Que seu Espírito Santo venha falar conosco, Deus. E nos mostrar, Deus, o caminho, Pai, do jejum, o caminho da consagração, Pai, no nome de Jesus. Né? Irmãos, precisamos de jejuar, irmãos. Verdadeiramente nós precisamos de nos consagrar, consagrar a nossa vida, consagrar, irmãos, o nosso ministério. E é muito importante quando nós consagramos ao Senhor. E é interessante que aqui fala que Jesus, ele, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, ao deserto. E chegando no deserto, ele jejuou por 40 dias e depois ele teve fome. E a Bíblia fala que naqueles dias ele não comeu coisa alguma. E é interessante por quê? Por que Jesus jejuou? E eu fui estudando isso aqui, irmãos, essa mensagem, e toda a vida eu pensei que Jesus ele foi guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu tinha uma convicção comigo que Jesus ele foi para o deserto para ser tentado, e ali ele venceu o diabo no deserto. E realmente, irmãos, ele foi tentado pelo diabo no deserto. E muitas vezes a gente dá muita ênfase na tentação, porque foi algo que apareceu ali, foi o que deu ibope na época ali. Mas se você pegar e analisar o texto, não só o de Lucas, mas os outros textos que falam sobre a tentação de Jesus, nós vamos entender que o maior motivo de Jesus ter jejuado não foi por causa do diabo. Você vê que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo, e ele, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Nós aprendemos aqui que Jesus ele não teve nem tempo de se despedir, talvez, da mãe dele, dos amigos dele. Ele batizou, ele voltando do Jordão, o Espírito Santo conduziu ele ao deserto. Tem versículos que falam que o Espírito impeliu ele aí ao deserto. Mas de toda forma é a mesma coisa, E o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E o que eu aprendo com isso? Por que você precisa jejuar? Por que você precisa se consagrar? Por que eu preciso jejuar? Por que eu preciso consagrar? Primeiro, eu separei 4 coisas, nós vamos entender. Primeiro, porque você é cheio do Espírito Santo, ou você foi cheio do Espírito Santo. Toda pessoa que foi cheia do Espírito Santo precisa jejuar. Toda pessoa que foi cheia do Espírito Santo precisa se consagrar. Você vê o texto que Jesus, antes de ser cheio do Espírito Santo, você não vê na Bíblia mencionando que Jesus ele jejuou. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo mesmo Espírito no deserto, ali ele jejuou. Então nós precisamos, irmãos, criar esse hábito de jejuar. Precisamos entender o jejum, criar esse hábito de jejuar. E o que acontece? Se nós pegarmos o versículo 3, o capítulo 3 de Lucas, no versículo 22, fala assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E se nós pegarmos no capítulo 4, no versículo 3, aqui está falando: disse-lhe, então o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, dizei essas pedras que se transformem em pão. Irmão, o que eu aprendi com isso aqui? No capítulo 3 do versículo 22, o Pai ele exalta Jesus aqui. O Pai ele vira para Jesus e fala assim: você é o meu filho amado, e em ti me comprazo. Você é meu filho.
Mas no capítulo 4, no versículo 3, Satanás aparece e fala assim, ó, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. É engraçado, né? Deus ele já não tinha falado que Jesus era filho dele? Você vê que Satanás, ele pega aquilo que Deus falou e fala assim, olha, se tu és de verdade, esse filho de Deus que foi falado, me prova. Transforme essas pedras em pães. Eu gostaria de falar algo aqui, irmãos, que acontece nos nossos dias. Primeiro, Jesus ele não precisava provar para o diabo que ele era filho de Deus, ele era. E segundo, o diabo, ele sempre vai o quê? Ele vai tentar te confundir para você achar o que você está ouvindo não é de Deus. Irmão, a gente precisa entender isso. Quando você talvez recebe uma promessa de Deus, Deus fala no seu coração, usa até pessoas para falar para você que Ele vai te usar, que Ele vai te usar nessa terra, nas nações, que você tem um projeto, que você tem um plano. O que o diabo lhe faz, irmãos? Ele começa a colocar dúvida no seu coração, falando assim, será que Deus tem plano na sua vida mesmo? Né? Não acontece nada, você não fala direito, você não fala errado, né? Você não sabe abrir os versículos da Bíblia, né? Você não sabe ensinar. Então você muitas vezes é bombardeado na sua mente, né? Porque o diabo ele quer te confundir, né? E distorcer aquilo que Deus falou com você. O diabo tentou fazer isso com Jesus. Deus tinha falado que Jesus era filho dele, mas Deus falou assim, tu és filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães. Mas Jesus não precisava provar para o diabo que ele era filho de Deus, porque ele era filho de Deus. Você não precisa provar para o diabo que Deus ele falou com você, não. Deus falou. Jesus ele creu, né, em nenhuma palavra de Deus. E nós precisamos crer em nenhuma palavra de Deus. Né? E assim, uma das coisas que o diabo falou, irmãos, está no... você vê que não funcionou, né? Essa tentação. E no versículo 5 do capítulo 4 fala assim, e o diabo levando-o em um alto monte, lhe mostrou no momento de tempo todos os reinos do mundo. Ele disse ao diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, né? Dou a quem eu quero, portanto, se tu me adorar, tudo será teu. Você vê que o diabo aqui ele já mudou a estratégia, porque ele viu que no primeiro momento não funcionou com Jesus, provar Jesus, pedir Jesus uma prova que ele era filho de Deus, até aqui não funcionou. Então o diabo ele muda a estratégia, o diabo ele muda a estratégia e fala assim, olha, né? Ele levou ele para Jesus em um alto monte e falou assim, olha, se o Senhor me prostrar, né, e me adorar, eu deixei todas as coisas, porque a mim foi entregue. A segunda coisa que o diabo vai fazer, irmãos, muitas vezes na vida de um crente, é induzir em portas que Deus não abriu. Você ir para caminhos que Deus ele não abriu esses caminhos. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, existe um caminho. Então você vê que o diabo ele tentou, no primeiro momento aqui, provar, né, Jesus ali se ele era filho de Deus. No segundo momento tentou induzir Jesus ao quê? A adorá-lo, né, a levar Jesus para um outro caminho, a oferecer Jesus riquezas. Então cuidado com aquilo que tem sido oferecido para você. Nem sempre o que está sendo oferecido para você é de Deus. E nós precisamos discernir isso. Nós vamos entender a importância do jejum, porque o jejum, irmãos, ele vai nos ajudar a discernir algumas coisas. Por exemplo, né, você precisa jejuar, porque nós falamos aqui no primeiro momento, porque você foi cheio do Espírito Santo. Mas por que você foi cheio do Espírito Santo? Por que você foi cheio de Deus? Existe um propósito, irmãos, em nossas vidas para sermos cheios do Espírito Santo. E é tão interessante, né, que Jesus, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi levado para o deserto. Chegando no deserto, ele jejuou e não comeu nada, irmãos. Jesus, ele precisava entender o que o Espírito Santo queria com ele. O Espírito Santo induziu Jesus ao deserto. Então Jesus ali ele precisava entender o que esse Espírito queria com ele.
Você já jejuou para entender o que o Espírito Santo está te pedindo esses dias? Você tem jejuado para entender o que o Espírito Santo quer de você? Você tem jejuado para discernir, né, a sua vocação? Porque todos nós somos chamados, irmãos. Qual é a sua vocação nesse chamado? Então você já jejuou para entender qual é a sua vocação nesse chamado? Então Jesus ele jejua aqui nesse primeiro momento para quê? É para entender o que o Espírito Santo queria com ele. Por isso que ele jejuou nesse primeiro momento. Você precisa entender quem habita dentro de você. Jesus, irmãos, a gente precisa entender que ele veio 100% homem. A Bíblia fala assim que ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio 100% homem. Então ele dependia de uma ação do Espírito Santo no corpo dele, na vida dele. Jesus ele precisava, irmãos, do Espírito Santo como nós precisamos hoje. Então Jesus ele jejuou nesse primeiro momento para quê? Para entender o que o Espírito Santo queria com ele. Você precisa jejuar porque o jejum ele vai te tornar uma pessoa sensível ao Senhor. Porque ele vai quebrar a sua carnalidade, irmão. O jejum ele tem poder. O único poder que o jejum tem é de quebrar a sua carnalidade. É de tornar você dependente a Deus. Então você precisa jejuar para você deixar de ser carnal. A Bíblia fala assim que as coisas elas se discernem espiritualmente. Então eu preciso jejuar para me discernir as coisas espirituais. A segunda coisa, irmãos, a segunda coisa, né? Eu falei que são 4 coisas. A primeira coisa foi porque você foi cheio do Espírito Santo. E a segunda coisa é por causa do seu ministério. Você vê que Jesus, quando ele vai para o deserto ali, irmão, né, ali ele está começando a iniciar o ministério dele. Todo o ministério, irmão, não pode ser iniciado sem o Espírito Santo. Jesus ele foi cheio do Espírito Santo para iniciar o ministério. Jesus é o nosso maior exemplo. Então, você precisa ser cheio do Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Porque o seu ministério tem tudo a ver com a vontade de Deus. Então, Jesus ele jejuou também, né, para iniciar o ministério dele. É por causa do ministério dele. É para descobrir qual era a sua vocação. É para descobrir o que ele ia fazer. É para descobrir como que ele ia trabalhar. Ele precisava jejuar, ele precisava ouvir o Espírito Santo para ser revelado no íntimo dele, no coração dele, o que ele ia fazer. E no versículo, olha que interessante, irmãos. E no versículo 18, diz assim, ó: como que eu sei que Jesus descobriu o ministério dele? No versículo 18 fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restaurar as vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus ele vai para o deserto, o Espírito Santo fala com ele: Jesus, aquela profecia que está em Isaías, aquela profecia fala de você. Você foi chamado para isso aqui. A sua vocação é essa. Então nós precisamos jejuar, irmãos, para descobrir a nossa vocação em Deus. É por conta do seu ministério. Você precisa entender o valor do seu ministério. Nós precisamos entender isso. Se eu não jejum, irmão, né, eu não vou ir longe. Se eu não levo uma vida de consagração, eu não vou ir longe. Eu preciso cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra.
Então o jejum ele é muito importante para isso. Ele é essencial, né, para me cumprir aquilo que Deus ele deseja, porque vai quebrar a minha carnalidade, vai quebrar o meu eu, as minhas vontades. Altares, irmãos, no coração, uma live que eu ministrei, eu falei sobre altares. Precisamos tirar os altares do nosso coração para que possamos ser usados por Deus. O altar, talvez, da Netflix. Altar de jogos de celular, jogos de videogame, altares de novela. Você tem um chamado de Deus para cumprir a vontade de Deus, mas precisamos tirar os altares do coração. Deus, quando ele falou para Gideão que ia usar Gideão, a primeira coisa que ele falou assim, olha, vai na casa do seu pai, né, e tira os altares que ele edificou. Antes de Gideão descer para libertar o povo ali dos midianitas, ele teve que executar algumas coisas antes. Foi tirar o altar que o pai dele tinha levantado. Então, muitas vezes existem altares no coração da igreja que Deus quer que a igreja tire, irmãos. Você vê que um anjo não tirou o altar que estava levantado na casa do pai de Gideão. Mas é Gideão que tinha que tirar esse altar. Tem coisa, irmãos, que vai ser responsabilidade nossa. Deus ele vai te encher, vai te usar, mas tirar os altares é sua responsabilidade. Deus quer que você levante um altar de adoração. E o jejum, né, a consagração, a oração, ela é essencial para você discernir esse altar que Deus quer levantar, para você discernir a voz de Deus, a voz desse Espírito de Deus. A terceira coisa é por causa do diabo. Você vê que o diabo, irmãos, foi a terceira coisa aqui. A terceira coisa é por causa do diabo. O diabo ele vai se opor contra você. É aquilo que eu falei, que o diabo tentou se opor contra Jesus. Mas o diabo se opõe para quê? É para que você não consiga exercer o ministério. Você vê que quando Jesus vai para o deserto ali, né, uma das coisas que foi revelada para Jesus era o ministério dele. Então o diabo ele se levantou ali na hora por quê? É para Jesus não conseguir exercer o ministério. É para Jesus não conseguir exercer aquilo que ele foi chamado. Aquilo que ele foi vocacionado em fazer, irmãos. Então, no meio do deserto, no meio das dificuldades, irmãos, né, o diabo ele vai aparecer. No meio das revelações, o diabo ele vai aparecer para quê? Para tentar te confundir. Para você não exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. E quando você não exerce, né, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você tem deixado de fazer a vontade de Deus. Você vê que Satanás aparece ali em um momento que Jesus estava sendo ministrado pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Se o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, o Espírito Santo estava ministrando ao coração de Jesus. O Espírito Santo estava ministrando, né, falando a Jesus aquilo que ele tinha que fazer na escolha de discípulos, nos dons espirituais. Então Satanás ele sabia o que ia acontecer, Satanás ele previa o que ia acontecer. Então o diabo ele vai se levantar contra você por conta do seu ministério, irmãos, porque você, vou ser sincero, você é uma bazuca na mão de Deus, você é um canhão na mão de Deus. Nós somos uma arma poderosa na mão de Deus. E quando nós entendemos que nós somos uma potência na mão de Deus, irmãos, né, nós vamos ganhar esse mundo para Jesus. Nova Era vai ficar pequeno, o Brasil vai ficar pequeno. Satanás, ele sabe que você é potência na mão de Deus. É por isso que ele se levanta para tentar te impedir, para confundir sua mente, para colocar no seu coração outras coisas que não é de Deus. Para colocar dúvida no seu chamado.
Então, a primeira coisa que nós falamos é o seguinte, olha, por que você precisa jejuar? Qual a importância do jejum? Por que você precisa jejuar? Primeiro, porque você é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo precisa jejuar. Segundo, por causa do seu ministério. Você recebeu um chamado de Deus. Você precisa descobrir a sua vocação nesse chamado. Ou se você é pastor, ou se você é diácono, ou é evangelista, ou é mestre, ou é profeta. Você precisa descobrir, ou é apóstolo, né? Você precisa descobrir a sua vocação nesse chamado. É por isso que você precisa jejuar. Terceiro, por conta do diabo. O diabo ele vai se opor contra o seu ministério. Ele vai se opor contra a sua vida. Ele vai se opor contra você. A Bíblia fala assim que as portas do inferno ela não vai prevalecer contra a igreja. Mas a igreja também precisa se posicionar. A igreja ela precisa se colocar na frente de guerra, na frente de batalha. Por que Deus está trazendo, irmãos? Se você pegar nesses últimos dias, Deus tem trago mensagens, Ele tem falado no coração da igreja coisas muito profundas. Coisa que tem mexido com o nosso interior. Mexido com a nossa estrutura, irmãos. Deus, ele muitas vezes, ele ministra que você tem que orar porque a igreja não está orando. Deus muitas vezes ele fala que você precisa jejuar, que eu preciso jejuar, é porque a igreja não tem jejuado. Deus fala para você arrancar altares, é porque a igreja tem colocado no coração, no trono que é de Deus, coisas. Tem perdido tempo com coisas. Tem perdido tempo com coisas que nos afastam de Deus. Por isso que precisamos jejuar, levar uma vida de busca, de intimidade. Precisamos ouvir a Deus, irmãos. Precisamos ouvir a Deus nesses dias. Precisamos ouvir a Deus nesse tempo. O que Deus ele tem falado no seu coração nesses dias. O que Deus ele tem ministrado no seu coração esses dias. É muito sério isso. Todas as vezes que o povo de Deus ele se desviava, apostatava da fé, porque não ouvia a voz de Deus mais. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós apostatamos a fé, nós afastamos dele. Nós levantamos ídolos, levantamos outros deuses, adoramos outros deuses. Você vê que a Bíblia ela sempre vai dar um norte para a gente naquilo que a gente precisa fazer. Por exemplo, fala assim que aquele que ouve a minha palavra, aquele que medita e ouve a minha palavra e pratica, Deus compara como uma árvore plantada junto à corrente de águas, por exemplo. Você vê que há uma necessidade, irmãos, de ouvirmos a Deus nesse tempo. Há uma necessidade de convertermos o nosso coração a Deus de verdade, de deixar Deus guiar nossas vidas de verdade. Por que Jesus falou assim que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito? Porque Deus ele é espírito. Se Deus é espírito, quais são os meios para me encontrar um espírito, para me encontrar Deus? É oração, é jejum, é consagração, é quando eu me separo para Ele, é quando eu tiro tempo para Ele.
Então nós somos desafiados, irmãos, todos os dias ao quê? A buscar a presença de Deus, a estar com Deus, a fazer a vontade de Deus. Mas a quarta coisa que eu queria mencionar aqui, né, você precisa jejuar, né, porque você precisa sair na virtude do Espírito. Se você pegar na Bíblia aqui, Jesus, ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo. Mas quando ele saiu do deserto, ele saiu na virtude do Espírito Santo. Você vê que muitas pessoas foram curadas, você vê que mortos foram ressuscitados. Começou a acontecer, irmãos, algo extraordinário ali na sociedade, na comunidade. Pessoas estavam sendo curadas. Agora Jesus agora começa a ser reconhecido em outros lugares. O Espírito Santo pegou o nome de Jesus, agora começou a expor Jesus. Irmão, quando você sai na virtude do Espírito, ele vai te expor. Ele vai te expor para outras pessoas. Não para te gloriar, né? Mas para te usar, por isso que ele expõe. Talvez você era uma pessoa caladinha no seu cantinho, mas agora Deus ele vai te expor para todo mundo ver o que ele tem feito na sua vida. Mas é um processo, irmão. Você vê que Jesus ele entra cheio do Espírito Santo, ele jejua, ele santifica ali, ele ouve a voz de Deus, ele combate com o diabo ali, ele recusa os propósitos do diabo, mas quando ele sai, quando ele vence, quando ele sai na virtude do Espírito Santo e coisa extraordinária começa a acontecer através de Jesus. O Espírito Santo começa a expor Jesus e todas as pessoas começam a ver quem é Jesus. Quando nós entendemos isso, irmãos, o Espírito Santo ele vai nos expor nessa terra. Ele vai te expor em outros lugares. É por isso que coisas extraordinárias, né? Coisas tremendas, coisas muito fortes aconteciam na vida e ministério de Jesus. Porque ele respeitou também o processo. Ele também respeitou o tempo de Deus. Coisas, irmãos, extraordinárias só vai acontecer na nossa vida quando nós entendemos o processo, quando nós respeitarmos o tempo de Deus, quando nós consagrarmos, quando nós jejuarmos. O que Deus ele quer fazer na vida da igreja, irmãos, é fora da curva. O que Deus quer fazer na vida da igreja, irmãos, é fora da curva. Jesus ele entra no deserto ali cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Ali no deserto ele venceu o diabo, no deserto ele descobriu a sua vocação, ele descobriu o seu chamado, ele foi revelado, o chamado de Jesus foi revelado para ele ali. Jesus, irmãos, ele foi bombardeado por Satanás aqui por tentar a confundir a mente dele ali em todo momento. Mas ainda assim, né, Jesus ele venceu o deserto, ele venceu esse tempo, irmãos. Precisamos vencer como Jesus venceu. Mas precisamos também ter atitudes que Jesus teve. Se Jesus ele é o nosso professor, né? Ele é a pessoa que nós precisamos seguir. Nós precisamos, irmãos, compreender e ter as atitudes que Jesus teve. A forma que Jesus ele trabalhava, a forma que Jesus conduzia, né, a igreja, naquele tempo que eram os 12 ali.
Nós precisamos ter comportamentos, né, na nossa vida, comportamento que Jesus teve, atitudes que Jesus teve. Você vê que ele foi cheio do Espírito Santo, mas a unção do Espírito Santo não ficou guardada. Será que nós temos ouvido o Espírito Santo nesses dias? Será que temos ouvido o Espírito Santo? O que o Espírito Santo ele tem falado com você nesses dias? Então, irmãos, né, a primeira coisa que você precisa entender, né, você precisa jejuar porque você foi cheio do Espírito Santo. Guarda isso no seu coração. Você precisa jejuar por causa do seu ministério. Você recebeu um chamado e precisa descobrir a sua vocação nesse chamado. Você precisa perguntar ao Espírito Santo por que o Espírito Santo, irmão, talvez ele vai te induzir, né, no seu ministério em fazer coisas, irmãos. E você precisa entender, perguntar ao Espírito Santo, jejuar e perguntar ao Espírito Santo, né, o que você tem que fazer. A terceira coisa, irmãos, do diabo. Jesus também precisava vencer o diabo ali. O diabo ele vai se opor e vai se levantar contra a igreja de Deus, irmãos. E quarta coisa, é que para você sair na virtude do Espírito, precisamos sair na virtude do Espírito, irmãos. Precisamos entrar na chama e sair na virtude, no poder. É por isso que o Espírito Santo ele é necessário, irmãos, na vida da igreja, porque ele vai moldando o nosso caráter, ele vai moldando o nosso comportamento. Muitas vezes, quando nós olhamos para esse texto, nós focamos muito na tentação que Jesus sofreu, mas nós não entendemos o processo que teve ali. Foi 40 dias. Ele foi tentado por 40 dias. Ele foi provado por 40 dias, ele entendeu, foi por 40 dias, foi ministrado por 40 dias. Mas virou também a chave ali, irmãos, na mente de Jesus. Você vê que Jesus ele não parou depois que ele entendeu o projeto de Deus ali, o que era para fazer. Você vê que ele fez de acordo com aquilo que foi chamado, né? Ele fez de acordo. Então, irmãos, é essa mensagem que Deus ele ministrou no meu coração. É essa mensagem, né, que Deus ele trouxe assim, para a vida da igreja. Hoje você entendeu porque a importância do jejum. A importância de se consagrar, de separar para Deus. O jejum salva? Não, irmãos. O jejum não salva. O jejum ele cura alguém? Não, o jejum não cura. O jejum, irmãos, ele não é para os outros. O jejum não é para quebrar os outros. O jejum é para quebrar você. O jejum é para me quebrar. Então, quando eu jejum, isso não vai mudar a vida da pessoa que eu ando com ela, talvez. Quando eu jejum, não vai mudar a vida do irmão. O irmão não vai ficar mais santo porque eu estou jejuando. O jejum é para quebrar a minha carne. Que é um conselho assim, irmãos, eu vou dar um conselho assim para a igreja. Muitas vezes quando nós jejuamos, a gente tipo assim, vou jejuar pela igreja, vou jejuar pelos irmãos, vou jejuar por isso, por aquilo. É errado jejuar? Não é errado, não, irmãos. Nós temos que jejuar mesmo.
A igreja necessita de oração, de jejum, irmãos. Mas vou ser bem sincero para você. Jejum para você, cara. Jejum para Deus te quebrar. Jejum para Deus ele despertar em você as coisas dele. Jejum para você conhecer a Deus. Jejum para você ser cheio do Espírito Santo. Há uma necessidade de você conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus, há uma necessidade disso. É errado jejuar para as outras pessoas? Não, irmãos, nós temos que separar tempo de oração, de jejum, assim, para outras coisas, irmão. Só que se prepara. Gaste tempo em você, no seu ministério, na sua vida, porque as outras coisas vai sendo desenrolada. Quando você vai jejuando para você, as outras coisas vai sendo desenrolada. A sua visão vai se abrindo. Amém, irmãos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de dar seu like lá. Porque não se esqueça, irmão. É muito importante para o canal da igreja. E é muito importante para você também, para você receber as notificações, né? Toda vez que a igreja postar um vídeo no canal dela, né? Você vai receber as notificações. Não se esqueça. E vamos orar? Vamos orar. Eu gostaria de orar pela sua vida. Né? Gostaria de orar pelo seu ministério, pela sua vida. E eu vou orar, irmão, sabe? Porque para Deus ele te incomodar mesmo. Para Deus ele te apertar. Você vai ficar incomodado nesses dias, irmãos. Você vai ficar incomodado em buscar Deus, em jejuar, em orar, em jejuar, em consagrar, em ouvir a voz de Deus. Amém? Colocar a mão na altura do seu coração aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos pela tua palavra, Deus, pela tua grandeza. Te louvamos, Deus, pela tua vontade, Pai, nos nossos corações, Pai, no nosso ministério. Deus, nós entendemos, Pai, a necessidade, Pai, de jejuarmos. Nós entendemos a necessidade de consagrarmos ao Senhor, Pai. E nós acreditamos, Deus, que o jejum não muda, Deus, a vida da pessoa. O jejum não é para mudar a vida da pessoa. O jejum é para me quebrar, Deus. Quando eu jejuo, Deus, eu falo com o Senhor, eu depilo do Senhor. Que o Senhor, Deus, venha levar a igreja do Senhor, Pai, nesses dias, Pai, em consagrar, Deus, em jejuar, Deus, em buscar a Tua face, Deus, no nome de Jesus. Oh, Deus, incomoda, Deus, provoca, Pai, os irmãos, provoca, Pai, a Tua igreja, Deus, que a Tua igreja, Deus, Senhor, venha mexer, Deus, na estrutura da Tua igreja, Pai, que a Tua igreja, Deus, venha ficar incomodada em orar, Deus, em buscar, em se consagrar nesses dias, Pai, no nome de Jesus. Eu oro, Deus, pela vida de cada um, Deus, e cada um venha ser cheio, Pai, do Espírito Santo, oh Deus, e cada um venha entender, Pai, esse processo, Pai, que cada um venha entender, Deus, que ele precisa jejuar, Deus, porque ele é cheio do Espírito, e cada um precisa entender, Deus, que ele precisa jejuar, Deus, por conta do ministério, Deus, ele precisa jejuar para vencer o diabo, Deus, que cada um venha entender que ele precisa jejuar, Deus, para sair na virtude do Teu Espírito Santo, Pai. O Pai Jesus, ele dava mandamentos pelo Espírito Santo, que ele entendeu, Deus, que o governava, que o direcionava ali, ele entendeu, Pai. E que nós, nesses dias, possamos entender também. Eu oro, Deus, pela vida da Tua igreja, Pai, e que a Tua igreja venha entender, Deus, no nome de Jesus. Nós oramos, nós agradecemos, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Queria te agradecer a igreja por estar assistindo aí, agradecer
Acho que eu nunca agradeci, tá, irmãos? Os irmãos da mídia aí. E olha o que os irmãos fizeram aí. Montou um painel top demais, coisa de louco mesmo. E ora pela vida do pessoal da mídia, irmãos. A vida do Julinho, a vida do Thales, do Pedro. São pessoas, por exemplo, a gente prega na verdade, né, mas existe pessoas por trás, né, que estão preparando todo o ambiente, né, para a gente fazer algo agradável, confortável. E isso também é ministério, e isso também é adorar a Deus. E ore pela vida dele. Na verdade, vocês não for o seguinte, vamos orar aqui? Deus, nós oramos, Deus, pela vida do pessoal da mídia, Pai. Da vida do Júlio, do Pedro, do Thales, Pai. Da Gabi, Deus, também. Todas as pessoas envolvidas, Deus. Envolvida, Pai, na parte técnica, Jesus, neste lugar, Deus. Nós entendemos que isso também é adorar o Senhor, Deus. E que o Senhor, Deus, possa dar recursos, Deus, para eles, Deus. Recursos para a igreja, recursos para eles, Deus, para eles trabalhar, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que nada, Deus, que as pessoas fazem em vão. E eles não estão fazendo para o pastor, não estão fazendo, estão fazendo para o Senhor, Deus. E que o Senhor venha abençoá-lo de maneira grandiosa, Pai, no nome de Jesus. Amém. Lembre, irmãos, de estar orando pela vida deles, esse menino é uma bênção de Deus. Amém? Queria agradecer pela sua presença, queria agradecer por esse tempo maravilhoso e jejua, irmãos. Jejua. Não vai mudar a vida do outro, tá? Vai mudar você. Você vai ter percepção do Espírito Santo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Vai ser algo tremendo assim. Você vai estar sentado no seu sofá assim, você vai perceber um chamado assim, de Deus para orar. Você vai estar assistindo uma televisão talvez assim, você vai sentir algo no seu espírito. Você vai ter sensibilidade a Deus. Jejum. Amém? Obrigado. Fique com Deus em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. Amém? Com Deus.